Como de costume, todas as sextas-feiras temos o nosso colunista, o professor e também consultor empresarial e que sempre está conosco aqui às sextas, o professor Luiz Donizete Campassi, que já falou há algumas semanas aqui no Primeira Página quais as competências necessárias para o profissional do futuro esse que já começou, e ressaltou que uma das mais importantes competências para o mundo atual, aonde estamos vivendo no nosso dia a dia, é a inteligência emocional, que hoje a partir de hoje e nas próximas sextas-feiras, o Luiz Donizete Campassi falará sobre essa competência, a inteligência emocional, o que é e como desenvolver a inteligência emocional. Bom dia, professor, uma excelente sexta-feira para o senhor. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos que nos ouvem. Há muito pouco tempo, professor, não se falava em inteligência emocional. Confesso que eu não ouvia falar nisso, mas nestes últimos tempos tenho ouvido falar muito mesmo, sobre essa inteligência emocional nesse dia a dia, nesse cotidiano nosso. Você tem razão. No final da década de 90, um psicólogo de reconhecimento internacional, chamado Daniel Goleman, ele, depois de anos e anos de pesquisas, ele lançou um livro com esse mesmo nome, Inteligência Emocional, e deu assim uma repercussão mundial. Um best-seller com recordes e recordes continuados de vendas. E a partir dessa obra, quando começou-se a prestar atenção nessa parte da inteligência emocional, o tema gerou muito interesse, né, de todos, principalmente das empresas, e, enfim, popularizou-se esse termo inteligência emocional, e na prática também ele passou a ser muito valorizado, muito necessário e muito exigido, né? Até nós já falamos aqui uma vez que as pesquisas demonstram que as pessoas, os funcionários, são contratados pelas competências técnicas, por aquilo que ele aprende nos cursos, aprende na experiência, mas que aproximadamente 50% são demitidos por problemas comportamentais. Então a inteligência emocional, ela ajuda também nessa parte. Então podemos dizer, Campassi, que ter inteligência emocional é mais útil aí para o exercício das profissões, certo? É mais útil para o crescimento profissional da pessoa? Não, é super útil para o crescimento profissional. Mas a inteligência emocional, ela é extremamente útil em todas as áreas da vida da pessoa, em todas as dimensões de vida, em todos os ambientes onde ele se relaciona. É extremamente importante na vida profissional, mas assim é também extremamente importante na vida pessoal. Então, no relacionamento com a família, relacionamento pais e filhos, namorados, marido e esposa, no clube, na igreja, nas negociações, enfim, no mundo dos negócios, no mundo do trabalho. Então, a inteligência emocional é um benefício fantástico para crescimento pessoal e para crescimento profissional também. E o senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes e internautas, professor? Exemplos assim de benefícios? Isso. Bom, são muitos, né? Já começo destacando que quem tem inteligência emocional tem uma melhor visão de futuro, uma visão de mundo, né? Outro benefício é a autoconsciência que a pessoa passa a ter da autorresponsabilidade. Ou seja, a pessoa não fica procurando culpados
para aquilo que não aconteceu na sua vida ou que aconteceu de uma forma não desejada, mas sim ele passa a ver que existe uma causa e efeito, e essa causa está nele mesmo. Então, com inteligência emocional, a pessoa passa a assumir a autorresponsabilidade. Eu até uso uma metáfora que diz o seguinte: se você não está feliz onde você está hoje, seu histórico não é satisfatório, não vai na janela procurar culpados, não. Vai no espelho que lá você vai ver, né, quem é que não o levou mais adiante. Mas por outro lado, se você é uma pessoa feliz, satisfeita, está caminhando bem, também vai lá no espelho e cumprimenta aquela pessoa, porque ela é que soube fazer as escolhas e soube aproveitar as oportunidades. E isso é muito bom, porque no conceito da autorresponsabilidade, é aquela pessoa que está no espelho que tem todo o poder de mudar aquilo que não está bom. E continuando ainda nas vantagens da inteligência emocional, a pessoa com inteligência emocional, ele tem muito mais facilidade, muito mais clareza para trabalhar com objetivos na vida, trabalhar com metas, ok? O que mais? Ele tem capacidade de tomar decisões de forma mais eficaz. Existe um outro grande benefício, que é a automotivação. Ou seja, a pessoa não fica dependendo de elogios, dependendo de fatores externos, para ele se motivar para crescer na vida, para buscar seus objetivos, suas metas. Uma pessoa com inteligência emocional, ele é automotivado, ele se automotiva, né? Também facilita a empatia, o relacionamento com todas as pessoas nos diversos ambientes. Melhora a autoconfiança, a autoestima. E a autoestima é energia. Quando nós temos autoestima, nós somos poderosos para fazer aquilo que nós desejamos. E tem outros, né? Professor, então antes para complementar, né, tudo que nós estamos falando aí, o senhor pode, de forma simples, aí, dizer o que é a emoção numa pessoa? Bom. A emoção, ela é uma reação química que acontece em nosso cérebro e que reverbera para o nosso corpo. Até a neurociência coloca que a emoção é o elo de comunicação entre o cérebro e o corpo. Então ela é irracional, ela é inconsciente. Então ela acontece independentemente da nossa vontade, ok? Tá aí, essa emoção e sentimento são a mesma coisa? Não. Eu acabei de dizer que a emoção, ela é irracional, né? Uhum. Ela acontece espontaneamente. Quando nós tomamos consciência da emoção, quando nós percebemos que estamos com aquela emoção, no momento em que nós racionalizamos, aí se transforma de emoção para sentimento, né? Então, por exemplo, se nós sairmos aqui para fora, né? Ver um tiroteio aí, ou ver um cachorro solto, um cachorro pitbull, a gente não vai... A gente automaticamente vai ter uma percepção de perigo. Nós vamos estar numa situação de perigo. É uma percepção que a gente tem naturalmente. Naturalmente, exato. E naturalmente, essa percepção de perigo nos dá uma emoção do medo, né? Ou seja, a gente não vai falar assim, tá dando tiroteio aí, agora eu vou ficar com a emoção do medo. Não, ela é automática. Ela é uma reação automática, né? E a partir do momento em que nós temos essa emoção do medo, nós passamos a ter o sentimento de insegurança, tá certo? Então, a gente ver aquele ambiente de perigo lá fora foi um estímulo, foi um gatilho, que disparou automaticamente a emoção. E quando a gente toma conhecimento, assim, racionaliza, toma consciência de que nós estamos em perigo, nós
passamos a ter a emoção do medo. Quando nós temos consciência de que nós estamos com medo, aí nós temos o sentimento de insegurança. E no caso aí, a inteligência emocional, ela depende mais da emoção, do sentimento ou do conjunto aí dos dois? É um conjunto, na verdade é um ciclo, sabe? É um ciclo. Porque às vezes a gente fala de inteligência emocional, a gente nota em determinadas pessoas que têm, né, esse, que podemos dizer assim, que ela tem inteligência emocional naturalmente, né? Então, outros já não. Sem dúvida, sem dúvida. A inteligência emocional, importante que se diga, é uma habilidade. Isso, essa palavra que eu não conseguia habilidade. encontrar. E todas as habilidades podem ser desenvolvidas, assim como liderança, né? Todos podem ser desenvolvidos em liderança, ok? Estou dando um exemplo. Então, todos podem desenvolver sua inteligência emocional. Uns demoram mais tempo, outros demoram muito mais ainda, outros demoram pouquíssimo tempo, né? Mas ela é desenvolvida. E voltando no ciclo, eu vou dar um exemplo assim, e já que eu comecei a falar da emoção do E tudo medo, começa com a emoção, então? tudo começa com o estímulo que ocorre no ambiente em que nós vivemos, né? Esse estímulo pode ser um fato, um acontecimento, como eu falei aí de ver um tiroteio, um cachorro bravo, etc, né? Pode ser uma pessoa, você vê uma pessoa e o fato de você ver aquela pessoa dispara uma emoção em você. Às vezes é interior, você se lembra de um fato, lembra de uma pessoa, dispara uma emoção, né? Então, esse gatilho é que começa tudo. E da emoção gera, como eu falei, o sentimento. Aí o sentimento, ele vai... lembremos, né? Quando a gente tem um sentimento, né? Vamos lembrar assim, o que a gente faz? A gente tem uma reação. É só a gente se lembrar aqui, qualquer sentimento que nós tivemos ontem à noite, ontem, a semana passada, hoje mesmo, quando a gente tem um sentimento, nós temos uma reação, que é o quê? O nosso comportamento. A partir do comportamento, gera uma consequência. Essa consequência pode ser positiva, pode ser negativa. Uma consequência para nós mesmos e uma consequência com aquelas outras pessoas que nós estamos, né? Que pode ser um desastre, né? Você reage de uma forma, tem um comportamento e quebra um relacionamento, você está fazendo uma negociação, interrompe a negociação, né? Você está discutindo com a sua namorada, com o seu namorado, mas em função da sua reação, a situação fica pior ainda. Por quê? Porque você teve um comportamento e daí teve uma consequência. E aí, o último do ciclo, né? Desse ciclo emocional, que a partir do seu comportamento acontece o aprendizado. Ou seja, a grande oportunidade para a gente refletir o que aconteceu, como que nos comportamos e aprender. Tá certo? Então, professor, como leigo no assunto, imagino que temos muitos tipos de emoções, é isso mesmo? Sim, sim. Muitos tipos de emoções. Centenas, milhares. Na verdade, ninguém sabe. Mas, para nós termos inteligência emocional, nós não precisamos saber e conhecer todas, né? Eu estudei diversas teorias, e teorias assim com credibilidade, com consistência mundial, né? E tem teoria, por exemplo, que trabalha com as 5 emoções básicas. Então, estamos trabalhando apenas com as 5 emoções básicas, já é suficiente para a pessoa desenvolver inteligência emocional. Tá certo? E se me permite, vou passar de uma forma rápida. Então eu vou falando assim, o gatilho e a emoção que gera, né? Então eu já falei que quando a gente tem uma percepção de perigo, gera a emoção do medo. Quando nós temos a percepção de um obstáculo para fazer aquilo que a gente quer, gera a emoção da raiva. Então o obstáculo gera a emoção da raiva. Quando nós temos uma percepção de perda, perdemos alguma coisa, perdemos um emprego, perdemos dinheiro, perdemos um jogo, perdemos um amigo,
perdemos um familiar, nós temos a emoção da tristeza. Quando nós temos o estímulo, né, a percepção de conquista, a gente conquistou alguma coisa, seja pequena, seja grande, seja média, essa percepção de conquista gera a emoção da alegria. E quando nós temos um contato prazeroso, pode gerar a emoção do afeto, certo? Então essas 5 emoções básicas já são suficientes. A partir dela vem outras, né? Eu espero que no decorrer do programa a gente possa falar melhor e mais detalhado dessas 5, e vamos falar de outros autores, né, que trabalham mais do que 5. Mas uma coisa interessante é que na grande maioria dos pesquisadores, algumas das emoções aparecem em todas elas. Então, por exemplo, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, em todas as pesquisas eles apareceram. Ok? Ok, professor. Poderemos então, ou teremos a obrigação de abordar mais sobre a inteligência emocional, como desenvolver essa inteligência emocional, né? Até mesmo porque estamos chegando ao final do nosso programa e temos que deixar, né, essa e muitas outras perguntas aí que queremos fazer para a próxima sexta-feira, tá? Queremos agradecer sua presença aqui nesta sexta, final de semana, chegando aí. Vamos ter inteligência emocional também, né, para poder curtir o final de semana. Certo. Eu volto a dizer que é de muitos benefícios ter inteligência emocional. Volto a dizer que todos podem desenvolver, porque é uma habilidade, né? E nós vamos, sim, continuar e desenvolvendo aí o que é realmente inteligência emocional, o que compõe inteligência emocional, quais os passos para desenvolver inteligência emocional. Por quê? Porque os benefícios são muitos para todas as pessoas, seja na família, seja para o dono da empresa, seja para o empregado, seja na igreja, seja em todos os lugares onde há relacionamento interpessoal. Em todas as atividades onde um depende do outro, a inteligência emocional é um fantástico benefício. Eu agradeço a oportunidade e desejo um bom final de semana para todos vocês e para todos os ouvintes. Um ótimo final de semana para o senhor, professor, e até sexta-feira que vem para a gente continuar debatendo esse tema que é muito proveitoso e também temos muitos pontos a tocar aí nesse assunto. Bom dia, professor. Um bom dia.